Quem também estreou ontem, né? E começou vencendo e saiu com empate foi o Palmeiras, né? O Palmeiras do Abel Ferreira começa a temporada com empate fora de casa contra o Atlético Mineiro. Não é um mau resultado, na minha opinião, né? Ainda mais a gente falando dessa situação toda, mas também de volta, sem ritmo ainda, mas também com erros individuais, né, Raí? O Palmeiras também pecou, né, com erros individuais aí, com erros bobos, e perdeu talvez até a chance de... Pô, o lance do Kelvin foi ridículo. Foi ridículo aquele lance ali. Foi uma entregada de gols. A gente falou do Pulgar. Esse é comparável. E o Palmeiras que poderia ter começado até com uma vitória, Raí, fora de casa. O Palmeiras até sai na frente do placar, né? E tem bons momentos ali no início do segundo tempo. Quando o Galo faz o primeiro gol do 2-1, que é anulado, o Palmeiras estava até melhor no jogo, né? Em cima, criando ali algumas oportunidades. Depois vem o outro, até a anulação desse gol, num lance impossível de concluir a partir daquelas imagens. A decisão do campo deveria ter sido mantida, o gol, na minha visão, deveria ter sido marcado. Mas enfim... depois vem o gol contra do Kelvin, e aí o Palmeiras consegue, né, num lance ali muito característico do Vitor Roque, né? Força, ele vai atropelando tudo e consegue marcar o gol. Mas não foi uma grande atuação, não foi um grande jogo, como a maioria dessa primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? O Galo veio bem turbinado aí pela vitória no Clássico no final de semana contra o Cruzeiro. Deu ânimo, deu moral, o Sampaoli manteve ali uma base de time que ele está tentando ensaiar para esse início de temporada, linha de 4 na defesa, não está jogando com 3 zagueiros, como muitas vezes jogou no ano passado, Juan Tressoldi e o Júnior Alonso, os laterais com papéis muito diferentes, né? O Renan Lodge, mais um meio campista quando o time tem a bola, naquele lado esquerdo tem o Dudu, do outro lado tem uma outra dinâmica, o Alan Franco começou bem também a temporada, um bom jogador equatoriano, deve estar na Copa do Mundo, então... foi um Atlético competitivo, numa versão muito melhor do que a do ano passado. O Galo fez um 2025 terrível, né? Principalmente jogos do Campeonato Brasileiro, foi muito mal, tomando goleada, perdendo o jogo em casa. Ontem competiu, esteve à frente do placar, por muito pouco não venceu. Foi um adversário à altura para o Palmeiras, que ainda está bem distante de uma boa versão, né? Eu acho que nesse momento, o que mais preocupa talvez o torcedor do Palmeiras é o sistema defensivo, principalmente a linha de zaga. Por isso há um desejo, um sonho grande aí de trazer o Nino, acho que seria um reforço espetacular para o Palmeiras. Fui até buscar algumas informações sobre como ele está lá na Rússia, está jogando bem no Zenit, claro, dentro do nível da Liga Russa, mas está fazendo boas atuações, porque de fato o Murilo veio de um 2025 ruim e não começou bem essa temporada. Então é um jogador que gera muitas dúvidas nesse momento. O Kelvin não é um grande marcador também. Então você já tem aí numa linha de 4, 2 elos frágeis. Murilo e o Kelvin, falando de questão defensiva, né? O lance do gol impedido mostra isso, né? Tá cada um em um lugar. O Piquerez está de um lado, o Murilo está lá no meio do campo, o Gomes está um pouco mais à direita, o Kelvin está em outro setor, a linha toda quebrada, e o Galo ia se aproveitando disso para marcar um gol, né? Então, dentre os problemas que o Palmeiras tem, jogadores para recuperar, o Vitor Roque está voltando, ontem teve que começar no banco de novo. Tem aí uma possível saída do Veiga para resolver nos próximos dias. Acho que a zaga é um mais urgente para o Palmeiras nesse momento. Acho que o Abel encontrou uma configuração interessante de meio campo com Andreas e Marlon jogando lado a lado, o Marlon sendo esse primeiro volante. Acho que com o passar do tempo, se adaptando a essa posição, ele pode jogar bem por ali. Jogador forte, tem boa distribuição de jogo, experiência, acho que ele pode ir bem naquela posição. O Andreas pode ser um bom 8. Né? Ele tem encontrado nesse começo de brasileiro aí, os últimos jogos, né? A solução de ter o Sousa de um lado como um jogador de velocidade, de ter o Maurício mais centralizado, o Flaco na referência, né? Mais à frente, o Alan na direita. Acho que o Alan vai ser o cara do lado direito. O Sousa tem um pouco de dúvida quando voltar o Vitor Roque, talvez ele passe o Maurício para jogar ali na esquerda. Tem algumas coisas ainda para resolver no Palmeiras, mas acho que a mais urgente é a zaga, assim, a que mais chama a atenção. Nem o Fux, nem o Murilo defensivamente passam muita segurança. O Fux tem boa saída para o jogo, constrói bem e tal, mas defensivamente deixa um pouco a desejar. Então acho que esse hoje é um ponto que o Palmeiras e o palmeirense tem preocupação. O que vai ser da linha defensiva e qual vai ser a principal linha defensiva do Palmeiras na temporada.
E um gol contra bem ridículo também, né, Raí, que a gente tá vendo aí, pô. Não pode fazer um gol contra desse, gente. Pô, não é nem os gols contra. Ontem são 3 gols de erro. O gol de empate do Palmeiras também foi um erro grave do setor defensivo do Atlético Mineiro, né? Muita coisa ainda para se acertar, mas de fato, assim, o próprio Atlético mesmo, né? Consegue a virada, estava praticamente com a vitória na mão quando eles fazem e o Tigrinho faz o gol. O Atlético toma muito gol, né? Isso é uma coisa dos trabalhos do Sampaoli. É difícil você ver um jogo do Atlético em que ele passa sem ser vazado. No Clássico tomou, sai atrás, né? Um gol do Caio Jorge. Ontem sai atrás de novo. Um gol no primeiro pau, né? O escanteio, o gol do Flávio Lopes. Ele foi expulso, né? O Sampaoli, né? O Sampaoli foi expulso no segundo tempo. Finalzinho do jogo, já nos acréscimos. É maluco na beira do campo ele também. O primeiro gol, a bola no primeiro pau, né? O Flávio Lopes cabeceia. O segundo é uma bola longa, ele dá a casquinha, o Vitor Roque ganha na velocidade. Então é um Galo ainda vulnerável também defensivamente, né? Tá jogando com o Maicon de primeiro volante. Ele não é um volante com a capacidade imensa de destruição, de desarme, é um cara mais de saída pro jogo, de passe. Não sei se vai ser isso para a temporada, né? Pensando no Atlético, não sei se é essa a ideia do Sampaoli para o ano todo. Acho que não oferece muita força. Se for só a dupla de zaga, Juan Tressoldi e o Júnior Alonso, como foi ontem, com o Maicon à frente da defesa, acho vulnerável. O Renan Lodge não é um lateral marcador, é um lateral que vai, passa, chega bem à frente, é quase um atacante em muitos momentos. O Inzaghi, em poucos jogos no Al Hilal, chegou a usar ele como um atacante, o Renan Lodge, como um ponta pelo lado, né? Então é um time vulnerável esse do Atlético, e começou tomando 2 gols em casa no Campeonato Brasileiro. Esse é um outro tópico aí que vai precisar olhar o Sampaoli, porque time que toma muito gol não vai muito longe no campeonato. E o começo do Palmeiras do Abel Ferreira, Vamp? Começo de temporada. É bom? É médio? Se você pega ele no campeonato estadual, ele está empatado em número de pontos com o Novo Horizontino. A diferença no saldo de gol foi aonde ele tomou a goleada. Faz a diferença de o Novo Horizontino estar na liderança. Então não vai ter problema em relação ao estadual. Pode botar a equipe que ele quiser, porque já está classificado. Em relação ao Campeonato Nacional, primeiro jogo da temporada, fora de casa, jogando no sintético, onde ele já é acostumado, né? O campo do Atlético Mineiro é sintético também. E é onde o Palmeiras se dá bem, sempre em Minas. Eu acho que trouxe assim um ponto de lá, poderia ter até virado o jogo, feito 2-1, né? O Maurício, eu até achei que ontem voltou a jogar bem, mas é muito cedo, né, para a gente definir como vai ser esse Palmeiras para a temporada toda, né? Mas se for para apontar, você bota Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro pelo elenco que tem. Agora, Mauro César Pereira, Veiga deixando o Palmeiras, né? É um dos grandes nomes dessa geração, depois do Gustavo Gomes, né? Talvez. É porque o Dudu saiu de uma forma meio conturbada, se queimou um pouco. Faz falta ainda, Mauro, ou não? Hoje não faz tanta diferença assim. É bom para o Palmeiras negociar o jogador? Eu acho que parece um jogador que já encerrou seu ciclo, né? Não faltaram oportunidades para ele não consegue retomar seu melhor futebol no Palmeiras. E talvez uma mudança de áreas possa ser boa para ele, né? Eu acho que está na hora realmente do Veiga buscar um outro caminho. E vai para um time importante, né? É um time importante e rico, né? Que lá do México, o América do México. Vamos ouvir aí o que disse o Abel Ferreira, tá? Depois da partida, ele disse que gostou porque o Palmeiras criou mais do que o adversário. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira. Primeiro jogo do ano, jogo onde, na minha opinião, nós fomos mais perigosos. A verdade é que o nosso adversário também tem mérito, um adversário muito bem organizado, com muito bons jogadores. Acabou por ser extremamente feliz na forma como fez os golos, ou se quiseres, erros não forçados da nossa parte, em que cedemos os 2 golos que o nosso adversário fez. Antes de sofrermos o golo da virada do nosso adversário, tivemos 2 oportunidades claras
Isso foi uma das coisas que eu gostei, nós conseguirmos levar a bola até o último terço, até à zona da decisão. Tivemos uma pelo Maurício, outra pelo Sousa, em que este tipo de jogos nós sabemos que são jogos difíceis, jogos mais entroncados e mesmo nós criamos mais expectativa de golos do que o nosso adversário, e isto é fundamental nestes jogos, a eficácia nas oportunidades que nós criamos pode ditar o resultado final. Como te disse, acho que o nosso adversário foi feliz, nós não tanto, mas enfim, quando não se pode ganhar, não se perde, e foi isso que nós fizemos. Pena foi, como te disse, são erros não forçados e que nós devemos evitar e temos que trabalhar em cima deles para que na próxima não aconteçam deste jeito. Para quem gosta de ver golos, foi um jogo animado, para mim treinador nem tanto, pela forma como sofremos os golos. Olha aí, Raí. O Abel satisfeito com a criação, mas insatisfeito com os gols bobos sofridos pelo Palmeiras. Acho que é uma boa leitura. De fato, o Palmeiras criou boas oportunidades, poderia ter vencido o jogo, e defensivamente é o ponto aí que ele precisa ajustar. Não sei se necessariamente com essas peças, acho que o Palmeiras precisa contratar um zagueiro, principalmente depois da saída do Mikael. Tem Fux, Murilo e Gomes como mais confiáveis, mas algum menino da base que possa ser incorporado. Aí o Benedetti jogou algumas partidas e tal, mas acho que o Palmeiras vai precisar se reforçar para esse setor, né? Mas acho que ele fez uma leitura condizente com o que foi o jogo. Não foi um jogo péssimo do Palmeiras, também não foi excelente, poderia ter vencido, passou perto de perder. Primeira rodada do campeonato, né? Tem muita coisa para ajustar ainda, mas não é desprezível não, um resultado contra o Atlético, um empate fora de casa, não acho que seja ruim, não. Todo mundo começou mais ou menos tropeçando, né? E aí eu tava lembrando aqui, ô Pilhado, antes da gente fechar, que vocês fizeram a tier list aí, eu vi o corte lá que o Land fez e tal. O Mauro tá acertando, ele colocou que a Chapecoense ia ganhar o campeonato. Chapecoense é líder do campeonato. Tá mudo. Aí, Mauro César Pereira, sua Chape tá liderando o campeonato. Piso de plástico. Você viu, né? Piso de plástico, cara. Piso de plástico é terrível. Bom, é um Abel Ferreira que pelo menos ele começa, né? De uma forma, Vamp, sem aquele jeito dele de sempre, de querer questionar alguma coisa, de querer lembrar de passado, não. Ele falou do jogo e foi sincero. Você acha que tá certo o Abel em estar satisfeito? Como é que ele vai dar chilique agora? Calma. Muita calma, vai ter muita coisa ainda pra ele dar o chilique dele lá, o descobridor dos 7 mares. Mas eu gostei da reação do Abel, um Abel mais tranquilo. Será que vai ser assim pro restante da temporada? Não vai. O São Paulo já foi expulso. Eu gostei do São Paulo esses dias. Ele falou, não converso com ninguém, nem com o jogador, nem com o capitão, nem com o presidente de clube. Eu não falo com ninguém, eu não gosto de falar com ninguém. Você viu essa entrevista do São Paulo? Não vi. Eu perguntava, eu não converso com ninguém. Não falo com o presidente, com o diretor, com o jogador, não falo com ninguém.